Fala galera da Cidade Viva, meus queridos alunos, mais uma vez o nosso podcast no Prep Talk, preparado especialmente para vocês. E hoje trouxe uma convidada especial. Estou aqui com Juliana Macário, nossa psicopedagoga, e mais uma vez com nossa coordenadora, vou chamar de Tia Mônica. Tudo certo. Pode ser Tia Mônica. E, gente, programa pensado para vocês, alunos que estão se preparando para o vestibular. Vai ser sempre pensando nesse foco de vocês. E hoje vamos falar sobre técnicas de aprendizagem. Muito importante nessa etapa final para vocês retomarem assuntos e conteúdos que já foram ministrados ao longo dos anos. Então, fica atento, pega a caneta, olha para esse podcast com carinho, pessoal. Isso aqui está feito muito especial para vocês. Então, fiquem atentos. Juliana. Agradecida pelo convite, né, pela oportunidade e, assim, podendo contribuir com a rotina de estudo de vocês, né? Então, assim, no podcast anterior falou-se muito sobre rotina. Então, após o estabelecimento dessa rotina, o que é que nós podemos fazer para auxiliar o nosso processo de estudo? Então, estamos aqui agora ainda finalizando nosso primeiro trimestre educacional. Sim. E tem muito tempo pela frente, então a gente vai contribuir aqui um pouquinho, né, com algumas técnicas que podem auxiliar vocês a um melhor aproveitamento desse tempo, que já é tão curto, tão organizado, né, muito cronometrado. Então, assim, algumas técnicas a gente vai apresentar aqui, que tia Mônica, né, tem muita bagagem nisso também, recebe seus alunos lá. Nós também, quanto NAP, recebemos alguns alunos para algumas orientações, então o espaço na nossa escola está sempre aberto. Então, nós primeiro organizamos a rotina e depois partimos para algumas técnicas, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, com muito prazer. Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui novamente e eu acredito que o que a gente vai conversar aqui hoje vai ser super especial, né? Então, como todo mundo disse, fica atento, não perde, é uma super oportunidade para que os seus estudos sejam feitos e elaborados da melhor maneira. Tudo bem, Ju? É muito comum que os alunos nessa etapa, eles querem aquela estratégia de ouro. Sim. E até antes de começar o podcast, estava conversando sobre isso. Que alguns estudos apontam que é melhor para memorizar usar a técnica A ou B. Mas isso é questão probabilística. Possa ser que sirva para uma maioria e mais para uma minoria não. Exatamente, não é isso? Exatamente. Eu queria que discorresse sobre isso, porque às vezes o aluno pode... Mas interessante que esse método comigo não funciona. Sim. E que isso não deixa o aluno, né, mal, mas que ele busque outra técnica. Isso. E aí, como o aluno do terceiro ano está buscando muito essa ideia de revisitar assuntos, fala para o nosso... otimizar o tempo, né? Claro, qual seria uma técnica, algumas técnicas que você julga aí que a ciência fala que seria bem proveitosa para os nossos alunos? Isso. Na verdade, não existe nenhuma técnica que não passe antes por uma releitura, né? Então, quando nós falamos no processo de releitura, você precisa realmente revisitar aquilo que já foi estudado. Então, eu preciso retomar hoje algo que não ficou tão fundamentado no segundo ano. Você não tem um tempo hábil para voltar a todo um conteúdo, mas você pode sim tirar alguns minutos e fazer uma releitura daquilo que está não tão consolidado, né, dentro da sua rotina. Então, numa releitura, você precisa realmente iniciar fazendo as marcações. Então, a gente fragmenta aquilo que está alencado com um pouco mais de dificuldade, faz uma leitura fragmentada e marcando. Eu preciso marcar o que é o principal desse assunto. Então, a partir de uma releitura, de uma marcação, uma fragmentação, que pode sim ser dividida em cores. Então, eu vou pegar um marca-texto amarelo e vou colocar aqueles assuntos que eu tenho um pouco mais de facilidade, mas eu sei que é importante, isso eu preciso revisitar. Eu vou pegar um marca-texto cor de laranja e vou colocar onde eu estou com maior dificuldade. Então, o aparato de cores diferentes, ele é um sinalizador. E quando você faz essa pré-distribuição, e é lógico, até isso é um processo de memorização. Se você não consegue memorizar o que você está usando para cada cor, você pode até etiquetar esse marcador. Então, quando você for fazer uma retomada, você vai entender, aqui eu já estava mais confortável em amarelo. Esse laranja, realmente, eu preciso me aprofundar mais. Então, a partir dessa releitura e dessas marcações, que nós chamamos de fragmentação, aí você parte para as técnicas de estudo, que é como você disse. Nenhuma técnica vai atender na integralidade, não. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Isso é um processo de autoconhecimento que nós só temos, de fato, ao praticar.
né? Então, a gente começa na prática de um exercício, no desenvolvimento de uma questão e vai expandindo isso e leva para a vida. Inclusive, as técnicas que nós vamos falar aqui são técnicas utilizadas para o estudo de concursos públicos. Então, as técnicas não mudam de acordo com o segmento que você está estudando, você vai apenas aprimorando. Entendi. Ô, Ju, um aluno pode ter essa dúvida assim e tá perguntando qual seria. Certo, Eu tô com dificuldade de saber qual é o melhor método para mim, certo. qual a melhor técnica para mim. Ele pediria ajuda de quem? É um psicopedagogo, um psicólogo? Fiquei com dúvida, né? Porque possa ser que tenha algum aluno aqui que está pensando, eu não sei, como é que eu vou buscar ajuda de que profissional? Isso. Então, quando a gente fala na questão de pedagógica, na parte pedagógica, Sim. o profissional, de fato, mais indicado é o psicopedagogo, porque ele alinha essas questões de memorização junto a técnicas de estudo, dificuldades de aprendizagem, a gente consegue fazer um compilado. Dentro da nossa escola, os nossos alunos podem acessar o nosso setor, o NAP, e nós fazemos, lógico, nunca num formato clínico, porque nós temos tantos alunos de todos os segmentos, mas conseguimos fazer um direcionamento. Então, eles podem se apresentar ou sinalizar a coordenação que nós preparamos. Então, nós começamos organizando o que é que você tem feito à tarde. A gente tenta buscar, de acordo com o horário do estudante pela manhã, o que é que ele vai fazer no contraturno. Então, se é um aluno que já faz um curso de redação, olha, nesse dia aqui, a gente tira a redação do seu cronograma de estudo e vamos colocar uma outra disciplina. E mesmo não sendo na escola, é um psicopedagogo, mas os psicólogos também auxiliam, porque existe a psicologia educacional, então existe toda uma gama de profissionais que são debruçados em técnicas de estudo, né? Então, assim, existe um aparato, não só o psicopedagogo, não só o psicólogo, mas existe um aparato que pode realmente ajudar a consolidar o que é melhor para você, né? Então, lhe apresentar algumas técnicas e você, lógico, na prática vai... Não, isso me atendeu para essa disciplina, talvez não me atenda da mesma forma para uma outra, Sim. né? Então, uma mesma pessoa pode ter técnicas mais assertivas para o estudo de biologia, matemática é diferente, entendeu? A gente não tem como dizer, não existe uma receitinha, não é, realmente é uma prática, de fato, que vai proporcionar esse conhecimento. Excelente. Sobre essa parte de técnicas de memorização, Sim. de técnicas de estudo em si. Isso. Eu tava lendo sobre a melhor maneira, né, a melhor forma que o aluno pode fazer para revisar um assunto. Sim. Né? Isso foi uma meta-análise que eu estava lendo, foi até feita na USP. Desculpa agora, não lembro dos detalhes, mas eu acho que ele foi feito com 600 alunos. Sim, um grande público, né? Foi um público grande. E aí, perguntando a esses alunos qual seria a maneira que eles revisavam o assunto. Sim. Né? E aí, nesse estudo, quase 90% eles revisavam o assunto relendo as anotações. E aí, isso meio que diverge um pouco, porque a melhor maneira de você revisar um assunto, que você vê, claro, que é para a maioria dos alunos, é justamente a prática de fazer exercício, de fazer questões. É uma boa maneira. É mais fácil de você acessar onde ficou armazenado, né? Porque tem até umas linhas que falam que aquilo que você já estudou, você não esquece. Basta que você tenha as dicas corretas para chegar naquilo onde ficou armazenado. E a melhor maneira de você acessar esse assunto que você já estudou, eu vi que a probabilidade é maior para os alunos que acabam fazendo mais questões. Tem que falar um pouco sobre essa prática, né? Essa técnica porque tem umas técnicas que as pessoas estudam só as questões para depois ir para a literatura, né? Certo. Queria que tu discorresse sobre isso. Isso, porque quando nós falamos em processos de memorização, nós levamos em conta a neuroplasticidade cerebral. Então, veja, o nosso cérebro, ele funciona muito bem com a repetição. Então, não faria sentido eu repetir uma mesma leitura no mesmo contexto, porque ela não vai ser cobrada num único contexto. Então, aí é onde entra a prática das questões. Você vai estar discorrendo sobre um mesmo assunto aplicada a contextos diferentes. Sim. Entendeu? Aí, por isso que eles praticam questão por conta do sentido interpretativo daquilo que você estudou. Porque não é o bastante eu saber do conteúdo. Eu preciso minimamente entender de que maneira esse conteúdo pode me ser cobrado. Entenderam? Então, por isso que a prática de questões. Então, você
fez uma releitura, você fez as anotações, você fez as marcações, tranquilo. Mas de que forma isso pode ser cobrado para mim? Ele não vai dizer, resolva essa equação, ele vai lhe dar toda uma situação para que a partir daí você busque lá na sua memória, né, nas suas funções cerebrais, em que momento eu vi isso. Então, por isso a prática de questões, quanto mais questões você desenvolve de um assunto, maior é a facilidade de você identificar do que a questão está falando. Por isso a prática de questões, de fato. E a nossa escola tem disponibilizado nessas ferramentas. E a Mônica está aqui como coordenação. A escola tem deixado disponível simulados, né? E alguns bancos de questões. E materiais para isso. Sim. E tem uma coisa para falar sobre isso? É, isso mesmo. Na nossa escola, a gente tem esse arsenal, né, à disposição do aluno. Então, além da mentoria, que a gente gosta sempre de citar, que é um processo também de técnicas, né, de como o aluno consegue e pode funcionar dentro daquilo que ele já tem, né, e todo o auxílio dos professores e do NAP, nós temos simulados à disposição de todos os alunos desde o 9º ano, né? Eles podem pegar esses simulados diariamente, semanalmente, além dos simulados curriculares que a gente chama, né, dentro dos trimestres, mas a 3ª série, especificamente, que é onde está o nosso maior foco, né, para o Enem, para essa reta final na escola, eles fazem simulados toda sexta-feira de testes, né, com os mentores, e os simulados aos domingos, né, do 1º e 2º dia, com um relatório de desempenho de ranking a nível de Brasil, né? Então, no material que a gente usa, a gente disponibiliza tudo que o aluno precisa para ter um bom desempenho e desenvolver essas técnicas, né, apresentadas aqui. Fica a dica aí, aluno, né? Porque parece que quando o professor fala, eles não acreditam. Tem que ser alguém psicopedagogo para vocês acreditarem, né? Então, essa prática que sempre estamos incentivando nos alunos. Gente, a teoria foi dada. Agora é com vocês. Eu falo assim, de maneira muito básica. Eu digo, gente, vejam agora como esse assunto cai em provas. Isso. A teoria foi dada. Agora você tem que saber como isso cai, em que contexto. Isso. A aplicabilidade, né? De que maneira isso pode me ser cobrado. Então, assim, as ferramentas existem. Sim. Agora basta ter uma atitude, um pertencimento. Não, eu vou usar tudo que a escola tem para me oferecer, e não é pouca coisa. Então, assim, são alunos abastados nesse sentido, né? De ter um banco de questões à disposição. Isso mesmo, você falou do banco de questões. Além do banco de questões físico, a gente tem o banco de questão através do nosso portal, né? Do material que a gente usa, do sistema que nós usamos na escola. E eu sempre digo para o aluno que, sobre as questões, um simulado feito, né? Você precisa corrigir. Conferir e corrigir, né? Justamente onde cai o que Juliana tem falado aqui, né? Quando a gente faz essa releitura, né, a gente consegue identificar qual é o conteúdo que eu não consegui chegar lá, se isso foi uma distração, né? Muitos alunos chegam para a gente, assim, depois de uma correção, de uma conferência num simulado, foi falta de atenção. Nessa questão, foi falta de atenção. Eu não entendi o que a questão queria de mim, né? O que é que ela estava pedindo. Exatamente. Então, é muito importante esse momento aqui para que os alunos entendam que nós estamos pensando no melhor para eles, né? Então, todas as situações, em tudo que a gente for discutir, conversar aqui, é para assertividade e melhoria. Exatamente, né? São sugestões, são dicas. Então, aproveita, vê aquela que te atende melhor, tem um pertencimento, não, eu vou tentar isso, eu vou testar, eu vou fazer um simulado hoje, eu vou realmente corrigir e ver onde foi que eu errei. E tenha certeza, um aluno que faz uma releitura, que revisita, que faz as anotações, de fato, é na interpretação da questão. É a função de leitura. Aí parece brincadeira. Como que você está pedindo para um aluno do 3º ano fazer uma leitura, uma releitura? Gente, faz parte. Nós faremos releitura em qualquer momento da nossa vida. Sim. Basta você se deparar com uma palavra que você não tem tanta frequência de uso. Você precisa realmente entender, porque dentro do contexto, você vai entender mais ou menos o que aquela palavra está querendo lhe dizer, né? Sim. Isso. Ju, então a primeira técnica... Desculpa se você falou mais, tá? Mas a que ficou clara para mim foi a técnica de grifar. Isso, grifar. De separar a ideia principal de ideia secundária. Exatamente. Ideia principal, ideia secundária e a distinção nas cores, né? Você distinguir por cores. Então, eu vou alencar aqui com cores. Todo mundo tem
2 cores de marcador, pelo menos, para isso aqui é importante, mas está tranquilo. Não, isso aqui eu preciso ter mais atenção. Eu não tenho um domínio sobre isso aqui ainda, né? E também dentro dessa atenção ou dessa legenda, né? Se a gente Sim, pode chamar também assim. isso é uma legenda, a gente, né? De fato, quando usamos cores, no sentido de legendar mesmo aquilo. Isso, a gente também pode colocar aí mais um marca-texto, né? Naquilo que a gente pode se desafiar. Com certeza. Né? Não só naquilo que está difícil, naquilo que eu preciso corrigir, mas naquilo que eu já consigo identificar, que eu já conseguir superar, compreender, enfim, e eu posso me desafiar, né? Porque também é um grande desafio, né? Fui redundante agora. Também aquele aluno que chega num nível, num ponto ali daquela questão, ou daquele conteúdo, ou daquela disciplina, né? Eles se sentem confortáveis e aí fica difícil. O que é que eu faço para esticar um pouquinho mais a minha corda, né? Como é que eu vou me desafiar nisso? Então, uma legenda nisso aí, eu acho que também é um ponto que a gente pode trazer aqui para a mesa, né? O aluno também precisa se desafiar. Sair da sua zona de conforto, né? Com certeza, é importante. Então, Ju, mais uma técnica? Mais uma técnica. Mais vamos uma técnica lá. para nós alunos aí? Isso, então nós já passamos pela releitura, já grifamos, então aí nós vamos entender de que maneira nós vamos organizar. Você não vai andar com um aparato de 4, 5 livros, você vai reduzir isso. Então, você pode começar por um simples resumo. Eu vou resumir o que é importante. Então, você vai fazer um resumo. Existe um número mínimo ou máximo de linhas para o resumo? Não, não existe. O que vai lhe atender? Você conseguiu colocar isso em quantos parágrafos, em quantos tópicos? Então, você fez a releitura, as marcações e você vai fazer um resumo. De preferência, faça um resumo sem o auxílio do livro, para você entender se você compreendeu aquilo que estava escrito, porque as pessoas confundem resumir com copiar, são coisas diferentes. Uma transcrição de um livro é uma coisa, você vai resumir com as suas palavras o que você entendeu sobre aquele conteúdo. Funciona muito bem para história, para geografia, biologia, funciona muito bem. Então, o resumo é o básico do básico. Aí nós vamos para aquele que atende as pessoas que não têm tanta paciência para resumos, preferem fazer a utilização de palavras-chave, que já devem estar destacadas na sua leitura. Excelente. Não é? Você desenvolver, o tópico é esse. Então, aqui agora eu vou alencar as minhas palavras-chave com pequenas anotações e eu vou desenvolver um mapa mental. O famoso mapa mental. Então, é um recurso visual. No mapa mental, ele é visual. Você usa cores, você usa desenhos, você faz balões diversificados, né? O pessoal que gosta do lettering, não, eu vou colocar com lettering bem lindo aqui qual é o tema. E vou para os balõezinhos. Então, o mapa mental é um recurso muito indicado para as pessoas que têm dificuldades em sustentação de atenção. Porque a quantidade de escrita é menos robusta, o aparato de cores é maior e os desenhos chamam sua atenção. Sim. Né? Então, um mapa mental. Então, são os mais básicos. Resumo e mapa mental. Um parente próximo ao mapa mental são os organogramas. Esses funcionam muito para a história, porque é uma sequência, geralmente, de datas, de eventos. Uma linha do tempo, Uma né? linha do tempo. Então, é um organograma, onde você coloca o tema principal e você vai abrindo as aspas e vai encaixando ali. Então, o mapa mental. Se os estudantes tiverem acesso a papéis diversificados, você pode até solicitar um papel no formato A3, que você encontra em algumas papelarias específicas, para que o seu organograma não fique com quebras. Quando a gente faz, às vezes, num caderno, num papel A4, dependendo do assunto, ou fica uma letra muito pequena, ou você precisa ir para uma outra página e perde um pouco do sentido. Se realmente for um assunto, e se isso for uma técnica que lhe atender, eu sempre sugiro, comece por um assunto mais simples, onde você desenvolve um mapa mental mais simples, um organograma menor, e você vê se aquilo lhe atendeu, né? Então, mapas mentais e organogramas estão ali no mesmo parâmetro. Ótimo. Né? Então, são recursos visuais bem aplicáveis, assim, fáceis de ser feito, sem gamas de valores absurdos, porque é lápis e papel. Sim. Né? Ah, eu quero enfeitar. Você pode fazer a impressão de algumas imagens e montar o seu mapa com o uso de imagens também. Então, assim, a técnica, de fato, quem vai identificar é a pessoa que está desenvolvendo. Né? Então, não, eu realmente tenho uma questão atencional, eu tenho um TDAH muito elevado, eu preciso de um aparato visual para me orientar. Então, monte o seu mapa mental, ou o seu organograma, ou o seu resumo com base em imagens. Você pode selecionar algumas imagens, fazer uma impressão. Então, cartelinha, lembra daquele albinho de figurinhas que nós tínhamos? Você faz um mapa mental com as figurinhas e vai colocando a
a ideia principal, a palavra-chave. Então, são técnicas, né? Tem uma galera que gosta de desenhar. Sim. Então, não, eu vou fazer um intervalo entre os meus estudos e vou desenhar sobre o tema. Pode ser também, a parte da biologia lá, a função celular. Então, são muitas E nesses técnicas. momentos também a gente consegue descobrir alguns talentos, né? Sim, com Os certeza. desenhos, as aptidões, as habilidades também para algumas áreas, né? Isso, Muita isso. gente nessa fase ainda tem dúvida do que vai ser, Com do que quer fazer certeza. como curso, Sim. enfim. Então, isso também é uma habilidade que a gente crê que o Senhor tem estado aí também nesses momentos para trazer para os meninos e para as famílias, né, um ponto de atenção, né, algo que pode ser trabalhado, né? Isso. Nem eu sabia, não é? Nem eu sabia que tinha essa habilidade de desenhar, mas eu vou tentar desenhar aqui. E vou ter, nossos pequenininhos começam com as bandeiras, então, e aí vai numa sequência, né? E de compreensão também. certeza. Às vezes a forma de aprender também, né? Isso. A gente trabalha com diversos estilos, diversas mentes. Então é muito difícil. O papel do professor, né, nesse processo é muito importante, mas também é muito doído. Né? Porque a gente não consegue alcançar todo mundo naquele mesmo momento, né? Sim. Você passa um conteúdo e aí o conteúdo é fantástico e a turma está empolgada, mas tem uma ali mais apático, né? Então é um momento também quando ele está sozinho, quando ele entende como ele funciona, né? Como funciona o estudo, ele também através de um mapa mental ou de um resumo, de uma ficha, né? Sim. Ele, entendi, né? E aí tem o auxílio, obviamente, do professor nos demais processos, mas é algo também que precisa, né, de atenção para que o aluno entenda que ele pode aprender. Exatamente. Né? Ele só não conseguiu aprender daquela maneira. Isso. Eu preciso reforçar, meus alunos, que eu sei que existem programas hoje que fazem mapa mental. Mas vocês precisam fazer o de vocês. A prática é diferente, né? Diferente. A prática é diferente. Você precisa botar a mão na massa. Então, não recorra, né, a esses softwares e sites para fazer o seu mapa. Faça você. Isso. Tá? Faça você. É muito importante. Ju, eu queria que tu repetisse novamente a diferença de resumo e cópia. Porque os alunos, eles acham que fazer resumo... Aquele trabalhinho, né? Eu vou copiar do livro e entregar. Não é isso, não por favor, Ju, reforça mais uma vez. Fica atento, galera, o que é diferente de resumo para cópia, tá? É um pedido do professor. Isso. Então, gente, quando você copia, você está apenas transcrevendo o que já estava escrito. Você não consegue compreender com outras palavras o real sentido daquilo. Quando você faz uma leitura e, de fato, depois você vai colocar com suas palavras o entendimento, você está colocando em xeque se de fato você compreendeu. E se você quiser tirar essa dúvida, faça o seu resumo em casa, chegue no professor. Professor, o que eu escrevi tem algum sentido sobre aquilo que você falou? Isso aqui faz sentido? Então você pode chegar no momentinho da aula ali, entre o intervalo de aula. Eu tive uma ideia ontem, eu fiz um resumo aqui. Veja se faz sentido. Então, assim, se tiver dentro, ótimo, você já ganhou uma prática de resumo. Resumir não é transcrever. Se fosse assim, a técnica de estudo seria cópia. Não é cópia. Cópia nós treinamos enquanto fazemos caligrafia. Passamos, agora estamos às portas do Enem. Então, realmente é você entender. Então, eu li aqui um conteúdo em 5 páginas. Eu vou transcrever 5 páginas? Não. Não vai funcionar. Né? Esse seu treino de memória não vai funcionar. Você vai cansar a sua mão. Você pode, sim, memorizar algo daquilo. A repetição faz parte. Mas não vai funcionar. 5 páginas, você, por vezes, consegue resumir em 10, 15 linhas, com as ideias principais e o seu entendimento. Porque uma questão não vai lhe cobrar um resumo, ela vai lhe cobrar o entendimento sobre o assunto. Isso. Né? Então, é diferente. Eu queria só compartilhar, né? Eu costumo ler e grifar, né? Tem gente que tem muito apego emocional aos livros e não grifa, né? Sim, principalmente livros que não são didáticos, vamos pensar assim, né? Da escola. Então, eu sempre grifo e faço perguntas, né? Coloco palavras-chave ali na minha leitura, né? Sempre de grafite, né? Então, assim, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, se faz sentido, porque eu sempre digo assim, que fazer perguntas, né, traz uma demanda. Sim. Né? Isso. Então, assim, eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tô dando uma dica, né? Isso. Tomando um pouquinho aí da fala de Ju, mas assim, eu sempre leio
E aí eu grifo e faço perguntas, já anoto palavras-chave ali do lado do que eu grifei, porque isso me faz fixar melhor, né? Então, o que é que você acha sobre isso? Funciona também, Ju, mesmo no livro, né? Sim, faz todo o sentido e já remete a uma nova técnica de estudo. Nova não, essa é antiga, essa é da minha época. Questionários. Sim. Você estudou, você teve sua aula. Como é que você vai estudar? A minha mãe dizia, vou fazer um questionário. Sim, então, ela pegava o livro sem ter o conhecimento da aula, e vamos lá. Ela fazia as perguntas, e depois ela me entregava para que eu respondesse. Então, as perguntas que você elencou, você pode transcrever já para um formato de questionário. Depois você fecha o seu livro e você vai tentar responder, e volta, revisita aquilo para ver, eu respondi correto. Então, está ali, né? Então, é uma outra técnica de estudo, e essa dos primórdios, é questionário. Sim. Né? Então, a questão de tabuada, como era que se fazia? Você vai lá estudar e depois eu vou lhe perguntar. É um questionário, é arguição. Então, você, inclusive, ou algumas pessoas fazem os questionários e funcionam muito bem quando outras pessoas, aí já sai da parte escrita e vai realmente para a arguição. Eu escrevi umas perguntas aqui, você pode me perguntar para eu lhe responder para ver se está certo? É um processo que também auxilia na memorização, mas ele é muito imediatista, a questão das perguntas. De fato, você precisa realmente estar revisitando, né? A gente não consegue chegar para uma avaliação e estudar de um dia para o outro, não. Realmente, você precisa ter passado por esse processo e revisitar essas perguntas para ver, não, tá tudo fresquinho aqui na minha mente, tá tranquilo, né? Sim. Então, é uma outra técnica. Ju, pode me corrigir, tá? Vai dizendo. É uma pergunta, de fato, que desde que eu lendo sobre esse assunto, eu vejo que alguns autores falam, não precisa inventar muito a roda para memorizar. Querendo ou não, a repetição é o santo graal da coisa. Com certeza. É método de repetição. E eu sei que muitas vezes essa prática para os alunos é difícil, né? Porque pegar um assunto e fazer questões ali massivas sobre aquele conteúdo e repetindo é cansativo. Mas sabemos que, de fato, é o melhor método, né? Sim. Dá para pensar na tabuada, por exemplo. Aprendemos tabuada desse jeito e, de fato, nós sabemos tabuada até hoje. Isso. E aí tentaram meio que modificar, contextualizando a coisa, e viu que isso não é o melhor método. Que o melhor método é a tabuada, o método clássico é a repetição. Isso. É o melhor método, né? E não querer contextualizar, esse exagero de contextualização acaba muitas vezes prejudicando. Isso. Não é? Isso. É isso mesmo, Ju? É isso mesmo. E aí nós voltamos para dentro da nossa escola. Então, qual o método de estudo que nós aplicamos hoje a partir da educação infantil? Educação clássica. A educação clássica, ela anda de mãos dadas com o processo de repetição. Então, veja, são excelentes resultados a partir da repetição. Então, caligrafia, prática de cálculos, leituras, cópias, releituras, funciona. Nós precisamos estar condicionado. E reclamar faz parte do processo, mas quando você percebe que aquela repetição que você teve lá no seu Fundamental 1 facilitou muito o seu caminhar no Fundamental 2, no médio, para o resto da vida, você vai entender, aquilo foi importante. Então, é por isso que, quando nós voltamos para essa questão da tabuada, que é uma questão polêmica, né? Então, há quem defenda, há quem não defenda, é necessário, se você chega com qualquer atividade para apresentar ao seu filho, não, você está com dificuldade nisso aqui, porque onde é que está a sua tabuada? Esqueceu da tabuada? Não, aquilo não ficou enraizado, aquilo não foi aprendido, aquilo foi apenas decorado. E é aí que está o cerne do problema. Quando você se depara com uma operação matemática a níveis de ensino médio, você vai usar o quê? Multiplicação, divisão, e numa esfera já contextualizada de uma fórmula, e você ainda ali vai usar a tabuada. Você não vai precisar multiplicar. Então, é a tabuada. Então, repetição vai ser sempre o melhor caminho para tudo, independente do método que você utilize. Repetir faz parte do processo. E os ganhos da repetição são enormes. E de tanto nós fazermos uma coisa, ela acaba automatizando. E isso começa com andar. Você começa a andar, levanta e cai. Você deixa de tentar? Não. Você vai tentar novamente. E é desse jeito, né? Então, o repetir faz parte do processo. Excelente método, então. Excelente método, sempre, para tudo. Para memorização. Todos os métodos que foram falados até agora, eles trabalham com a repetição. Sim. Quando você faz uma releitura, você está repetindo o que já foi feito. Verdade. Quando você faz um questionário, você está repetindo o que foi feito num outro formato.
Quando você faz um mapa mental, você está estruturando, mas está repetindo aquilo que já foi revisitado. Não existe estudo sem repetição. Não existe. Né? Então, a fase da gramática, como a gente chama na educação clássica, né? Isso. Bem estruturada, para que quando ele chegue na fase da lógica, que é dos anos finais do Isso. Fundamental 2, né? E a fase da retórica no ensino médio, ele possa usar tudo que foi aprendido. Otimiza, né? os processos. É um Isso ganho mesmo. de tempo e otimização. De fato, tudo que foi trabalhado na base, ele é otimizado nas outras fases de ensino. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala de técnicas de estudo, são várias. Assim, uma que está em uso, né? Agora, a questão tecnológica. Os nossos jovens são tecnológicos. A gente não tem como fugir disso. Então, eu tenho todas as técnicas de estudo que partem do processo de escrita, transcrição de escrita. Mas, de repente, nesse meu processo de estudo, eu vou precisar viajar e não tenho condição de levar tudo que eu consegui. E queria revisitar em alguns momentos. Eu estou viajando, eu vou de um lugar para o outro. Você pode consolidar tudo que você resumiu, certo? Nessa parte mais teórica, claro, que quando a gente fala de exatas, a parte de exatas realmente precisa de uma prática. Você só desenvolve matemática, física e química aplicando fórmulas e desenvolvendo cálculos, ponto. Exatas, realmente, aí é onde entra o processo de repetição. Eu desenvolvi uma questão no meu simulado, eu não acertei essa questão, mas eu já tenho um gabarito. Eu vou transcrever essa questão em um outro espaço e vou tentar resolver novamente. Eu preciso descobrir onde eu errei aqui, até chegar no resultado. Então, você refazer alguns exercícios que já foram feitos e que você sentiu dificuldade é uma técnica para a parte de exatas. Mas na parte mais teórica da questão, você pode pegar o seu resumo, fazer uma gravação de áudio. Você pode pegar os seus questionários e fazer uma gravação de áudio. Porque o aparato, né, o aparato auditivo, ele é um recurso simples e você carrega no seu bolso. Basta você colocar um fone. Eu vou ouvir aqui alguns áudios que eu gravei referente aos meus estudos de história. Sim. Então, você viaja e você vai ouvindo e aquilo vai fazendo parte do seu processo de memorização. Isso. Né? Então, assim, são muito vastas essas questões de técnicas de estudo. Mas o recurso de áudio é um recurso excelente e é um recurso prático quando você já consolidou de forma escrita, porque vocês precisam escrever. Então, nós não podemos perder o hábito da escrita. Então, eu fiz uma redação. Eu vou fazer uma leitura gravando da minha redação e depois eu vou ouvir para tentar ver se aquela redação está bem feita, se ela faz algum sentido quando eu escuto. Eu vou pedir para uma outra pessoa ouvir a minha redação, para ela entender. Ela entendeu o que eu falei naquela redação, ela compreendeu o tema, ela compreendeu aquele desenvolvimento, eu consegui fazer uma conclusão. Então, são técnicas simples de serem aplicadas e que precisam apenas da vontade de fazê-las. Isso. Né? Você não precisa ter um equipamento muito moderno para gravar um áudio. Você pode apenas colocar aqui e gravar. Isso. Né? Ju, existe os alunos, né, que têm algum déficit de atenção. Sim. E eu sei que existem técnicas que podem facilitar, né? Sim. E como professor, em sala a gente fica ali, meu filho, sai de trás. Isso. Você não pode ficar aí atrás, vem aqui para frente. E às vezes falta, né? Muitas vezes a forma, né, de como chamar a atenção desse aluno. Eu passei muito por isso, né? Mas eu me interessei e fui ler. Sim. Como eu consigo chamar a atenção melhor de um aluno TDAH, qual seria o melhor lugar para ele sentar e conseguir melhor mediar essa situação. Então, alunos que têm, né, passam por isso, eu queria que você deixasse aqui para eles essa mensagem, algumas técnicas, Sim. coisas básicas, né, que ajudaria um aluno que tem déficit de atenção a melhorar, né, seu rendimento, a conseguir se concentrar melhor na sala de aula. Acho que isso é muito relevante, né? Com certeza. Então, assim, é uma escala crescente, né? É uma geração crescente. E, quanto escola, a gente sempre fala o seguinte, o primeiro passo é o pertencimento. Você reconhecer que você tem essa dificuldade na sua sustentação de atenção. Então, quando a gente fala em alunos
a níveis de ensino médio, ele realmente reconhece, ele começa, a partir de um certo momento, eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu não consigo sustentar a minha atenção. Então, a partir desse pertencimento, você precisa ter uma atitude. Não, o que é que eu posso fazer para minimizar essa questão? Então, nós, quanto professores, buscamos trazer recursos visuais. Então, sempre que possível, trazer para a sala de aula um vídeo, uma imagem, tentar materializar um pouco do processo. Nós temos, né, fazemos uso de pincel e de quadro. Então, dentro até desse pincel e de quadro, setas, asteriscos, coisas que remetam o chamamento de atenção. O aluno com a questão do TDAH, ele precisa se apropriar de algum desses métodos. Quando a gente está em fases de início de trabalho clínico, então nós começamos muito nessa questão da repetição, é importante repetir, é importante voltar aos processos, e aí nós voltamos para todos esses métodos. Então a gente sempre orienta, você vai lendo, precisa realmente estar destacando o que aquela questão está lhe pedindo, porque a questão ela vem com enunciado. Mas o que é a parte principal? O que ela quer saber? O que, quem, quando, como foi? Então, você destaca esse comando no sentido de questões. Na parte de conteúdo, o professor vai trabalhando e você vai marcando também. Então, o recurso visual para estudantes com questões atencionais, ele é fundamental para um bom desenvolvimento. E volta no sentido de repetição. Então, você está ali, você não está conseguindo se concentrar. Professor, com licença, vou ali, vou tomar uma água, vou ao banheiro e volto. Porque essa parte de pequenas pausas, ela faz parte do processo de estudo. E para crianças e adolescentes que têm a questão do TDAH, de fato, precisam organizar essa sistemática. Em sala de aula, nós temos um período de 40, 45 minutos entre aulas. Mas se dentro desses 40, 45 minutos você realmente precisar, não, eu preciso ir ali, preciso tomar uma água, e depois eu volto, você sinaliza o professor vai estar ciente dessa sua necessidade. Então, a gente precisa de um pertencimento e um comprometimento para o que de fato é necessidade e para o que é uma brincadeira. Então, a gente fica sempre entre essas duas vertentes, né? Então, a partir desse pertencimento, você vai se apropriar. Sim. No sentido de, eu vou desenvolver essa técnica vai me ajudar, eu preciso fazer, professor, me ajude aqui, o que é mais importante? Isso aqui. Então, você vai lá e você grifa, e você precisa revisitar. O fato de você ter questões atencionais não vai lhe eximir da necessidade de fazer a sua parte. Então, assim, você precisa se apropriar, você precisa tentar se organizar o máximo que você conseguir e, principalmente, pedir ajuda quando você não está conseguindo. Então, mais uma vez, nós entramos, vocês professores, você como coordenação, Mônica, entra, a gente está lá sempre disponível. Sim. Mas nós não temos como adivinhar que um aluno não está conseguindo, se ele não nos sinalizar. As famílias, por vezes, sinalizam e nós entramos nesse processo. Mas o aluno tem que ter um pertencimento, ele se conhece. Eu não funciono dessa maneira, professor. Professora, tem como você mapear essa minha cadeira? Eu posso ficar sentando só aqui na frente? Com certeza. Não é? Então, é uma necessidade, isso é necessidade. Então, você pode. Ah, mas no ensino médio não existe mapeamento. Mas se você tem necessidade, o mapeamento vai existir. Me corrija, tia Mônica, se eu estiver equivocada. Não é assim que funciona? Sim. Foi muito proveitoso, né? Sim. Como professor, eu estava aqui já listando quais foram todas as técnicas. E eu não vou falar não, quero que vocês assistam o podcast. Sim, sim. Vocês vão voltar o vídeo e vão ouvir todas as sugestões e técnicas que Ju deixou. Foi um momento muito rico para a gente aqui, Ju. Eu acho que, tenho certeza que os alunos, eles vão, se eles aproveitarem bem isso aqui, esse momento, eles vão deslanchar, tá? Então, muito obrigado pela contribuição, o podcast de hoje foi sensacional. Sim. Eu amo esse assunto, não posso falar isso que eu gosto mais desse Suspeito. assunto. Mas vamos falar sobre isso, e sempre quando tem especialista, eu fico babando lá, como é muito bom estudar o cérebro humano. Né? Você ama, imagine eu, né? Se você ama, imagine eu. Então, assim, gente, foi um prazer. De fato, espero ter contribuído, né, com algumas dicas e, como sempre falo, estamos no NAP. Então, vocês podem se apropriar dessa presença física também, alunos, para pessoalmente. Vamos lá, tia Ju, me ajuda aqui. Eu ouvi que você falou sobre isso. Você tem como me orientar aqui? Vamos produzir um mapa mental? Me ajuda aqui nesse resumo. Então, estamos à disposição, né? E foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado, Ju. Coordenadora, quer deixar algum recado?
Agradecer também por esse Sim. momento. A gente sempre cresce, né? A gente sempre diz que quando um ensina, dois aprendem, né? Isso. Então a gente sempre aprende aqui. E o que a gente quer é isso mesmo, é crescer junto com os nossos alunos, é Isso. fazer com que eles entendam que esse momento é para eles, né? Sim. Então aproveitem, façam bom uso de tudo que a gente tem oferecido e dedicado para vocês. A gente tem certeza que vai ser sucesso. Bênção. Não tem como dar errado. Isso. Vai ser bênção. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tamo junto sempre, Deus viu? abençoe. Deus abençoe vocês.